A palestra de hoje nós vamos falar do começo de tudo, o responsável por tudo isso, porque não faz sentido a gente estudar o sentido da vida sem que a gente passe a compreender as razões que levaram a essa vida, e a razão da nossa existência não tem outra, senão Deus. Então nós vamos ver, procurando compreender um pouco, até porque tal importância, Allan Kardec coloca na primeira etapa ali de estudo no Livro dos Espíritos, das suas dúvidas, os questionamentos, tudo a respeito da existência de Deus. Então o primeiro capítulo ali é a presença de Deus em nossas vidas. Para a gente compreender o que é Deus, a gente tem que fazer um bom passeio aí, pelo menos, na história da humanidade, e a gente vai ver que muito daquilo que a gente atribui como crença, na realidade está atribuído a muito mais a benefícios nossos ou interesses nossos, para que essa crença de Deus ela se sobressaia ou não. Isso na história da humanidade é muito presente. O homem ele passa a acreditar no seu Criador à medida do que ele precisa, porque enquanto ele não precisa, muitos de nós o mantêm distante. Nem pensamos nele, nem atribuímos os nossos louvores a ele. E essa é a grande verdade da história da humanidade. Nós vamos ver, então, que a questão de crença, da crença em Deus, ela está ligada intimamente a cada um, da maneira como acredita, que isso se manifeste em si próprio, pelos interesses, ou seja, pela necessidade, ou seja, pela gratidão, mas de alguma forma essa manifestação ela vem até nós e ela acontece um dia. O homem ele trilhou aí longo tempo se questionando sobre Deus. A ciência até hoje ela tenta provar. E provar, quando a gente fala provar, a gente pensa logo, tenta provar a existência de Deus. Não, ele tenta provar as duas coisas. A existência de Deus e a não existência de Deus. Então, e eles têm argumento para isso, na realidade. Porque para a ciência é muito fácil provar a existência de Deus e também provar a não existência de Deus. A partir de Einstein, quando determinou que a energia é uma manifestação da própria vida, e a gente pode ver isso em várias situações, e vamos ver no decorrer dessa palestra que é realmente isso. Então, nós ficamos muito na dúvida se pendemos para a ciência ou pendemos para o sentimento, para o coração, para a nossa intuição, para o que diz a nossa intimidade. A ciência, ela está dividida ainda nos nossos tempos. Se a gente for tomar aí depoimentos recentes, de homens da ciência, nós vamos encontrar aí, por exemplo, Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma Humano, que disse em bom tom que ali, naquela manifestação ali, e da forma como ele vê as infinitas possibilidades de manifestação da vida, ele diz que não consegue reconhecer de outra forma que não seja Deus manifestando isto. É um grande depoimento
de um homem da ciência, mas que está extremamente dividida. Porque se nós formos pegar alguns depoimentos de outros homens da ciência, físicos, cultos, nós vamos encontrar aí Victor Stenger. Ele é diretor da Universidade de Hawaii, e ele fala, em bom tom, que a vida, a manifestação da vida na Terra, não depende de Deus. O fato é que a ciência consegue prová-lo, mas é aquela prova usada nos tribunais, né? Prova de direito. Prova-se que a vida se manifesta sem a presença de Deus, ou da interferência de alguém. Ela se manifesta automaticamente. Mas não se prova que Deus não está presente ali naquilo. Então, não é uma prova cabal, uma definitiva. Né? Nós vamos ver Stephen Hawking, quem conhece aí, esse é mais famoso, teve várias oportunidades em matérias do Fantástico, né, e outras emissoras. Aquele cientista que ele é todo contorcido, tem paraplégico, em cadeira de rodas, né? Ele diz, em bom tom, que o universo, que o mundo não precisa de Deus para ser justificado. E é uma verdade. Porque a ciência, ela consegue detectar aquilo que a doutrina espírita já falou há muito tempo. E com o conhecimento trazido, com o ensinamento de muitos outros espíritos, como André Luiz, em suas obras, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que vem nos falar que a vida nada mais é do que uma parcela ínfima, pequenina, que deriva dali, que se chama protoplasma. Tão pequenininho, tão ínfimo, que uma cabeça de alfinete cabe mais de 5 milhões de protoplasmas. E aquela partícula ínfima, com apenas um facho de luz do Sol, germina a vida. Porque foi assim que deu origem à vida no nosso planeta. A doutrina espírita nos fala isso. Então, o homem, ao longo do seu crescimento intelectual, do seu estudo, das definições do seu propósito, da sua maneira de se colocar na vida, no universo, vem atravessando essas mutações de conceitos, e principalmente no berço cultural, na Cidade Luz, Paris, que era o berço cultural de longos tempos, tanto que a doutrina espírita veio até Kardec, na França, né? Então, aqueles cientistas que atravessaram naquele momento, desde do iluminismo, da idade renascentista, que passaram ali fazendo os seus conceitos, por diversas vezes chegaram a gritar em praças públicas: eu matei Deus. Cientistas gritando isso, porque encontravam alguma prova científica de que a vida, o universo, se manifesta automaticamente. Né? Mas esse se manifesta automaticamente vai aquém dos limites dos nossos conceitos, da nossa inteligência, da qual a gente, para todos nós, ainda é um enigma. A própria doutrina espírita nos fala, e Santo Agostinho vem repetir,
que um dia todos nós veremos a face de Deus. Allan Kardec, no seu estudo, para trazer ao conhecimento humano, entender o seu Criador, ele, antes de formular a pergunta, ele se questiona como ele deveria perguntar. Tanto que nós vamos recorrer à questão número 1, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Por que ele faz essa pergunta? Interessante, né? Curioso saber. Porque quem pergunta quem é, quer saber a identidade, quer saber o RG, quer saber o nascimento. E são coisas pormenores que muitas vezes não nos interessam, ou não vem acrescentar nada a nós. Agora, quem pergunta o que é, quer o currículo, quer saber o que faz aquela criatura, ou aquele ser, ou aquilo que a gente pode chamar de indefinido. Se eu perguntar quem é Jesus, todo mundo vai me responder. Jesus é um homem que nasceu em Bethlehem, em Belém, no ano 0 da era cristã, em abril. Lembram da palestra no final do ano? Deve ter nascido por volta desses dias, entre 4 e 23 de abril, é o que assevera a história, na qual a própria história, para os homens da história, quiseram recuar para 25 de dezembro para combinar com o solstício, que era a festa pagã, para ficar tudo muito barato. Então, se perguntarmos quem é Jesus, nós sabemos. É um homem que nasceu nessa época, nessa cidade que citamos. Agora, se a gente perguntar o que é Jesus, o que ele significa para nós, o que ele representa para nós, é um homem divino, que trouxe a mudança no comportamento do homem. Então é isso que importa. Allan Kardec queria saber o que Deus representa para a humanidade. E o Espírito de Verdade vem dizer a ele que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Definiu tudo para Allan Kardec, porque se ele sabia que nós somos seres inteligentes do universo, que povoam o universo, aquela inteligência a que ele estava se referindo, da qual ele pediu o currículo, é a inteligência mor, indiscutível. E, além de tudo, é a causa primária, a inteligência primeira. Não teve outra, não teve nós, não teve outros que nos antecederam. É a inteligência primeira. Então, essa definição para Kardec foi suficiente. Mas a ele, nos seus estudos, fazendo aquela reflexão, e seria inevitável chegar à pergunta: qual a prova da existência de Deus? E não demorou muito, que ele fez na 4ª questão do Livro dos Espíritos. E aí, o Espírito de Verdade responde a ele que a causa estava num axioma que aplicamos às nossas ciências. Que toda causa
tem um efeito. E toda causa inteligente, da qual o homem não consegue encontrar a resposta de quem fez, a razão nos diria quem fez. Então, era exatamente isso que precisávamos para compreender a grandeza de Deus. E o homem da ciência, ele reluta em compreender isso. O homem da ciência, como dissemos, na época áurea da França, que matava um Deus a todo instante, porque uma nova descoberta, algo que o homem tivesse o domínio ou o controle da natureza, não eram mais que suficientes para quererem justificar a falta de Deus ou o desprezo a Deus. Mas naquela mesma época, algumas criaturas cientistas foram renovando, né, esses conceitos, embora a própria ciência criava conceitos para não admitir Deus, outros estudiosos traziam bastante valores, bastante motivos para a crença em Deus. Isso veio se arrastando, e próximo mais ou menos à época em que a humanidade foi atingida pela presença de 4 jovens da Inglaterra, em que era uma loucura total, vamos dizer assim, onde os hippies tomavam conta do universo. Foi exatamente nesse instante em que o homem dava os seus primeiros passos na Lua. E o primeiro astronauta a pisar na Lua, Yuri Gagarin, disse exatamente assim: eu vejo a Terra, ela é exatamente azul, e eu não vi Deus. Esperavam, de certo, encontrar Deus na Lua? O homem, com a sua imaginação de sempre visualizando Deus numa forma antropomórfica, ou seja, semelhante à sua formação, à sua característica, exatamente queria justificar a falta ou desprezar a presença de Deus. E é nessa época também que, na mesma França, levanta-se um cientista, um homem muito inteligente, que dá um depoimento que repercute muito na humanidade. Chamava-se Dr. Maurice Cressel. Ele foi uma criatura que levantou-se para falar que acreditava em Deus. Um homem da ciência. E ele coloca no seu depoimento 7 razões, 7 motivos para crer em Deus. E ele começa dizendo que o Sol dista da Terra 150 milhões de quilômetros. Se ele ficasse um pouco mais perto, a vida na Terra seria impossível, porque o calor seria muito intenso e a vida não se manifestaria. Se ele ficasse alguns quilômetros a mais distante, a vida na Terra também seria impossível, porque o degelo, a formação do frio, seria tão intenso que a vida também não seria possível. E ele fala da mesma forma, de outra razão.
fala da rotação da Terra, se a velocidade fosse um pouco maior que os 1.800 km por minuto, desculpa, a vida seria impossível, porque os dias teriam 120 horas e as noites 120 horas. Então ele vai falando na forma da ciência, trazendo dados em que ele faz a questão da observação da ciência, trazendo e mostrando o aspecto da natureza divina em tudo que está no universo. E ele fala da própria natureza como um dos exemplos, uma das razões. Fala das enguias, do salmão. O salmão, na sua desova, ele sobe o rio nadando contra a correnteza para desovar em águas frias. Se pegar o salmão dali, que estava pronto para a desova, colocar em águas quentes, mudar o roteiro dele, a direção dele, ele volta de novo, torna a enfrentar a correnteza e vai desovar em águas frias. Então ele fala, eu acredito em Deus, porque quem ensinou o primeiro salmão a fazer isso? E o João de Barro, que sobe no galho mais alto da árvore, aponta o bico para o vento. E ali ele sabe decifrar qual a direção do vento do próximo inverno. E constrói a sua casa exatamente na posição contrária, para não ser atingida por ele. Quem ensinou a ele esse método tão eficiente que deixa qualquer meteorologista com inveja? E fala de tantos outros motivos, tantas outras razões científicas do homem na sua manifestação da vida, na gestação, na multiplicação das formas, que não há outra maneira senão acreditar na existência de Deus. Então, nós estamos vendo que para tudo, para toda a movimentação, para todo o mecanismo de evolução da natureza, nós precisamos dessa força sublime que impulsiona tudo, que locomove tudo, que movimenta tudo. Que não basta apenas a nossa inteligência, que não basta apenas os nossos conceitos. Eles são insuficientes, porque nós vamos descobrindo gradativamente, e aí falamos do homem da ciência, nós vamos descobrindo gradativamente aquilo que foi construído por alguém que não pediu a nossa opinião. Nos entregou pronto. É assim que funciona. E nós estamos apenas desvendando. E é importante desvendar. Mas não é para crescer a nossa intimidade em orgulho, em vaidade. Porque nós estamos apenas aprendendo dentro da nossa morada, dentro do nosso habitat, qual a melhor maneira de nós nos colocarmos. Então, falarmos da crença em Deus é a gente absorver tudo isso, pensar, refletir sobre tudo isso e pensar na manifestação da vida como um todo. Porque, como dissemos a princípio, muitos de nós acreditamos em Deus quando nós estamos numa situação boa, louvável. Aí nós, graças a Deus, o negócio está indo bem, está prosperando. Graças a Deus. Quando acontece o mal, o sofrimento, a dor, a angústia, esquecemos de Deus. Primeiro porque não queremos defrontá-lo. Não queremos acusá-lo, foi você o responsável. Porque
Todas as vezes que acontece uma intempérie na vida das pessoas, seja de qualquer forma, né? E a gente tem visto isso muito. É óbvio que quando é uma coisa entre as pessoas, né, por desentendimento, por necessidade, e a gente compreende hoje isso dentro da doutrina, a gente acaba compreendendo, mas a gente não deixa de acusar sempre a criatura, de querer punir a criatura, imputar uma pena àquela criatura que fez o mal a outra. Então, se o fulano lá mata ou faz barbaridades com aquela família ou com aquela outra pessoa, né, e isso se torna público, a gente, em primeiro, ao invés de analisarmos as necessidades implícitas dentro das leis de Deus, porque são elas que regem as nossas vidas, o nosso planeta, o nosso universo, ao invés da gente analisar sobre esse ângulo, nós analisamos primeiro sobre o ângulo das nossas medidas. Vamos condenar a criatura, vamos desejar isso ou aquilo para ela, esta ou aquela punição. Então, nós estamos burlando a lei de Deus, porque nós estamos fazendo de conta que compreendemos as suas leis, mas quando elas nos tocam, nos atingem, nós esquecemos isso. Nós deixamos para lá. Aí passa a ser o nosso critério pessoal, a nossa avaliação pessoal, e quando a gente fala avaliação pessoal, é sobre os critérios daquilo que nós acrescentamos intimamente em nós. E nós esquecemos de Deus. Deus, nesse momento, ele não é chamado, ele só iria atrapalhar, porque a gente vai fazer besteira, vai condenar, vai acusar, e não está dentro dos propósitos de Deus. Né? Então, quando nós entendemos os mecanismos da sua lei, né, que rege todo o universo, essas leis que foram ditadas aí ao longo do tempo também, que nós não estamos aqui para falar só da ciência, nós temos que falar também dos valores humanos, que é a religião, que é religar, a religião é religar a Deus, é levar ao homem, a criatura ao seu Criador. Então é nesse instante em que a religião traz valores, traz essência para locupletar a nossa intimidade pobre de valores íntimos. Então, à medida que nós vamos ganhando, conquistando esses valores, nós vamos aprendendo a agir dentro da lei de Deus, compreendendo as fraquezas dos inferiores, as necessidades de outros. Então, acreditar em Deus, aguardar a manifestação da sua presença, é exatamente assim. A gente entender todo o mecanismo da construção da vida, os processos de evolução, nas etapas necessárias, das necessidades, até a nossa libertação como seres. Então, para a gente entender Deus, é difícil. É difícil. Santo Agostinho, certa vez, ele disse: se me perguntam de Deus, eu não sei. Agora, se não me perguntam, eu sei. Porque Deus não é algo que a gente tenha que conhecer ou alguém. Temos que sentir. Eles têm que estar presente intimamente em nós. Porque São Francisco já dizia: Deus é amor. E não há outra manifestação em nossas vidas,
outro tipo de crença, outro tipo de fé em Deus que não tenha a manifestação do amor. Então, para nós, para o nosso crescimento, para começarmos a compreender as nossas vidas a partir da manifestação de Deus, nós temos que aprender a senti-lo, aprender a amá-lo. Né? Até no Evangelho segundo o Espiritismo e em tantas outras religiões, quando se fala nas preces para Deus, todas elas são unânimes em falar, nós temos que louvar e agradecer. Louvar é reconhecer os atributos de Deus. Não é ficar ali, sabe aquela coisa beata. Não, não é. É compreender a sua essência. Isso é louvar. Quando a gente é louvado dos nossos valores, o que a gente entende? Que a criatura que está louvando os nossos valores está reconhecendo as nossas qualidades, os nossos atributos. Como de Deus esses atributos são infinitos, nós temos que aprender a louvar esses atributos. E a partir daí, nos integrar com Ele nessa essência divina. Né? Então, embora todos os ensinos, nós falamos da prece, a louvar, pedir e agradecer, a gente só consegue pedir. Deus só é importante quando a gente senta ali para conversar com Ele, aí começa a listinha. Prepara até em casa, porque é muito grande, e começa. Só pedir. Fica bravo. Quando não vem, não foi atendido. Porque Deus não me ouviu. Nem aguarda a hora, o momento que Ele vai nos conceder aquilo que nós pedimos. Né? Mas tem que ser o imediatismo de nossas vidas. Então, amar a Deus, compreender a Deus, crer em Deus, não é isso. Crer em Deus é acreditar na sua presença manifesta em nós. Porque se nós cremos que estamos com Ele, que Ele está conosco, é quanto basta. Né? Até tem um orador, o baiano, o Divaldo Pereira Franco, ele fala por conta da Joana de Ângeles, que as pessoas às vezes ficam embasbacadas quando as pessoas chegam e falam, mas o fulano não acredita em Deus. Não tem problema, ele fala, não tem problema. Não importa acreditar em Deus, importa que Deus acredita nele. E é sempre assim, Deus acredita em nós como seres inteligentes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento dentro da sociedade, dentro do universo em que vivemos. Porque nós seremos os representantes dele futuramente. Então ele acredita em nós. Só que ele também é paciente, vai nos dando todo o tempo necessário. Agora, esse percurso, a caminhada, só tornamos difícil por conta dos nossos erros. E aí tem a repetição para aprender de novo. Então, nós tornamos o caminho mais tortuoso, mais longo para chegar até ele. Né? E não é só pedindo as coisas, é se oferecendo a Ele. Porque tudo aquilo que nós achamos que merecemos ou que precisamos, sempre é demasiado aos olhos de Deus. Augusto dos Anjos nos diz uma frase que sintetiza tudo. Ele fala exatamente o seguinte, que nós pedimos sempre a Deus tudo aquilo, todas as coisas, para aprender a gostar da vida. E Ele nos dá exatamente e tão somente a vida para aprender a gostar de todas as coisas. Olha que colocação divina. Então, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, que é a vida, para aprender a gostar de todas as coisas, sejam elas boas ou más. Mas Ele sabe que é para o nosso crescimento.
Então, o sentido da vida começa aí, quando a gente começa a compreender a vontade manifesta de Deus. Ok? E a gente vai continuar no tema daqui a algumas semanas.